Olá a todos e bem-vindos de volta para mais uma atualização de portfólio para vocês hoje. Este é o penúltimo episódio de 2025, sempre quis usar essa palavra. Então, durante a última semana, o portfólio do investidor do sofá subiu 0,82, enquanto o SP caiu 0,17. Nós, claro, tivemos uma grande reversão no final da semana. No ano, o portfólio subiu 59,83% e o SP 16,13%. Desde o início, seguimos com 155,18, enquanto o SP subiu 37. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre alguns dados do mercado. Já comentamos sobre alguns esta semana, então não há muitos dados novos. Tem estado tranquilo e continuará assim na próxima semana. Tivemos um relatório do Comissão Parlamentar de Inquérito, então podemos falar sobre isso, e também sobre alguns grandes anúncios de empresas que cobrimos bastante no canal. Claro, também vou falar sobre a CoreWeave e o que fiz com a carteira. E vou terminar o vídeo, como sempre, com a seção de esportes e vou acrescentar um pouco sobre entretenimento. Primeiro vou falar das posições fora da carteira, as opções, e depois das que começaram como apostas especulativas. E bem, simplesmente ficaram de fora dela, porque o mercado está se movendo muito rapidamente. Não quis vender e transferir essas ações, então eu adicionei mais ações da CoreWeave esta semana. E sim, eu sei que o timing foi ótimo, mas quero dizer, poderia ter acontecido o contrário, que é exatamente o que aconteceu. Da última vez que comprei mais, então adicionei aqui mais 2.000 ou algo assim. Na CoreWeave, claro, essa posição agora, bem, essa específica está com 27 de alta, porque a CoreWeave subiu 22 na sexta-feira, então isso é ótimo. O que não é tão bom, claro, são as opções do PayPal. Eu já aceitei as de março de 2026. Eu disse, eu sei o que eu disse. No fim de novembro, verei como será dezembro e por volta da metade do mês, provavelmente decidirei. Bem, eu não tomei uma decisão, porque qual é o sentido? Deixei assim mesmo. Quanto ao resto, acho que até junho ainda tenho tempo para decidir o que quero fazer. Na verdade, ainda tenho bastante tempo, 6 meses até chegarmos em junho. Eu acho que pode chegar a 100. Pode ser demais, ainda mais com um sentimento negativo. Mas no começo de janeiro teremos CS, vamos ter muitos anúncios em relação à plataforma de anúncios. E então, no final de janeiro, começo de fevereiro. Já sai o primeiro relatório de ganhos de 2026 e as projeções para o ano. Então isso já pode definir ou acabar com este especificamente e o restante fica para 2027. Eu, claro, não tenho nenhuma intenção de mexer com esses então. Quanto ao ferro, eu comprei mais 50 ações por volta de 34 ou algo assim, então agora tenho 600 ações novamente. Lembre-se, eu comecei com 500, fui para 600, depois eventualmente fui para 1000 e então reduzi as 1000 para 500. E agora estamos de volta aqui, com 600 ações de ferro. Sobre a Pagaya sei o que disse. Eu disse que vou transferir essas ações para outra carteira, o que eu acho que ainda é o plano. Mas, de novo, foi uma semana muito volátil, então preferi não mexer em nada aqui. Mas provavelmente vai ser transferido para outra carteira. Seguindo para as outras posições. Sofá e Seg em primeiro, Google em segundo e Nebius, que também teve ótimo desempenho, em terceiro. Na sexta-feira tudo subiu. Só quem tinha Meta, Uber e PayPal deve ter lucrado na sexta-feira. O resto ficou no prejuízo. Mas tudo se recuperou muito bem na sexta-feira. Então não mexi em Sophie, Google, Nebius, Rocket Lab, AMD Dlocal, Cash, Micron, Uber, Meta, Baba, Rubrik, Shift 4 Oscar, algumas do PayPal, Duolingo, Abcelera, algumas da Nvidia e uma da Palantir. Este é o portfólio e foi o que eu fiz. Eu adicionei 20 ações extras da Shift, 4 a 65,92, então um aumento de 11. Eu também aumentei a posição em Nebius em apenas 338 a 81,44 e também aumentei minha posição em Uber em 96 a quase 83. Claro, depois caiu um pouco. O mercado é imprevisível. Abri uma posição em Uber no fim do ano passado, quando também houve uma reação exagerada. Isso puxou o papel para baixo, até a casa dos 60. E eu realmente acho que o mercado está errado mais uma vez. Nesta época do ano, daqui a 12 meses, minha suposição é que a Uber vai estar muito mais valorizada. Como eu disse, realizei lucros em Micron antes da divulgação dos resultados, então reduzi essa posição em 398 a 200 e vamos chamar de 49. Eu me arrependo disso? Não, é claro que não, porque a Micron ainda está aqui.
A Micron ainda é a posição número 8, 47 da carteira, ainda com alta de 194. E a ação agora está em 265 após os resultados. Na verdade, voltou ao preço pelo qual eu vendi. Ela subiu mais, que é justamente o objetivo de realizar lucros, porque você garante o lucro. E se ela subir mais, bem, a posição que você ainda tem continua se beneficiando dessa alta. Então, claro, temos que falar sobre a Rocket Lab. Eu sei que vão surgir algumas perguntas sobre isso. Estou comprando mais? Estou vendendo minha posição? Agora? Eu estou mantendo minha posição. Comprei Rocket Lab. Na última vez adquiri 25 ações da Rocket Lab. Então, só um aumento de 46 em 46 aí. Antes disso, também um aumento de 49 em 48. Fechando em 49 mais ou menos. E da vez anterior foi um pouco abaixo de 40. Eu deveria ter comprado mais recentemente? Sim, talvez eu pudesse e devesse, mas olhando para trás, claro, poderia ter comprado uma ação, que subiu mais de 30% nos últimos 2 dias. Adicionei 2 posições e ainda tenho bom lucro na Rocket Lab. Qual foi o motivo para ela subir tanto? Bem, tivemos uma cadência recorde de lançamentos, o 21º lançamento de 2025 sem missões bem-sucedidas, então ótimo. Tivemos um pequeno aborto na decolagem, mas isso foi antes do lançamento, então não foi realmente um problema. Depois conseguimos um contrato de 816 milhões. É muito importante notar que esse é um contrato de satélite, que não inclui o lançamento. Agora, quem vai conseguir o contrato de lançamento? Eu não sei. Pode muito bem ser a Rocket Lab, pode ser a SpaceX, talvez até a Blue Origin, quem sabe. Mas por enquanto isso é só sobre satélites. Voltando, tivemos 21 lançamentos para 2025, todos com sucesso. O último lançamento foi para a IQPS, a empresa japonesa de imagens da Terra. E mais 5 lançamentos no foguete Electron para a IQPS estão planejados a partir de 2026. O maior contrato da história da Rocket Lab reforça sua posição como força disruptiva em segurança nacional. O espaço está redefinindo a velocidade e a eficiência da produção de satélites e desafiando as grandes empresas tradicionais da indústria aeroespacial. Eles afirmam isso aqui. Além do contrato Prime de 816 milhões, também atuam como principal fornecedor independente dos outros contratados. Prime do TRK, T3. Há oportunidades extras de subsistemas que podem elevar o valor capturado para cerca de 1 bilhão para fornecer cargas úteis, soluções solares, sistemas de controle de atitude, softwares e outras soluções do nosso amplo portfólio. E então, antes de tudo, parabéns para a Rocket Lab e para a equipe, execução incrível. Não só este ano, mas também os anteriores. E quero dizer, em 2026 vamos ter o primeiro lançamento do Neutron, espero que no primeiro trimestre. E eu realmente acho que, bem, esta é uma empresa de 100 bilhões em formação. Talvez eu não diga que isso é apenas o começo, mas essa é uma jornada muito, muito longa. Então, o que eu estou fazendo com minhas ações? Absolutamente nada, absolutamente nada. Eu não estou vendendo. Eu estou segurando minhas ações da Rocket Lab. E quanto às outras? Sobre as demais, tivemos uma sexta-feira incrível. 22, Wi-Fiber 17, Applied Digital 165, Nebius 14, Hut 814, Iron 11, Core Scientific e Cypher 7 cada. Uma sexta-feira incrível para a NeoCloud. Até mesmo alguns, se não a maioria dos players de fintech, também subiram. Claro, né? Você pode ver quem não subiu. Shift 4 e Pagaya. Sim, o PayPal subiu, mas menos que as grandes empresas de tecnologia. A maioria delas subiu, a Tesla caiu, assim como a Meta, mas vimos a Oracle subir de forma bastante significativa. Por que é isso? Bem, acredite ou não, é por causa do TikTok, então você provavelmente já viu as manchetes, certo? Você provavelmente já viu todas essas manchetes? TikTok faz acordo para nova empresa nos Estados Unidos da América com Oracle e Silver Lake. Separação do TikTok começa a valer. A jogada de 14 bilhões da Oracle surpreende Wall Street. O TikTok avança para criar uma empresa separada nos Estados Unidos da América com a Oracle após anos de atraso. E não sei quem viu isso. A chamada luta de boxe entre Jake Paul e Anthony Joshua na Netflix custou bastante dinheiro. Eu tenho que dizer que é ser espancado por essa fera. Anthony Joshua por 5 ou 6 rounds. Parabéns para Jake Paul. Quero dizer, sim, ele apanhou bastante, mas é preciso coragem para aguentar uma surra dessas. Você faria isso por 100 milhões.
Talvez, mas de qualquer forma, TikTok, o Oracle. É assim que a Oracle vai de repente gerar muito mais receita e fluxo de caixa livre para apoiar a construção dessa infraestrutura de inteligência artificial. Então esse foi o motivo pelo qual vimos a Oracle disparar. E provavelmente também quando a Oracle subiu, a CoreWeave subiu junto. Embora para a CoreWeave nós tivéssemos algumas notícias específicas da empresa. Foi anunciado que a CoreWeave se uniu à missão Gênesis do Departamento de Energia, usando sua nuvem de inteligência artificial para acelerar descobertas científicas, segurança nacional e inovação em energia nos Estados Unidos da América. Discutimos isso na transmissão ao vivo, agora sobre a CoreWeave Federal, que está adaptando sua plataforma para os requisitos em evolução, incluindo o FedRAMP. Agora, obter a certificação FedRAMP normalmente leva de 1 ano a 1 ano e meio. Agora pode haver algumas etapas nesse processo, mas foi isso que eu descobri. Não é algo que acontece assim, de uma hora para outra. Então, o requisito inclui o FedRAMP e outras autorizações que apoiam o treinamento e a implantação de inteligência artificial em larga escala para cargas de trabalho federais. E claro, a CoreWeave está ficando com uma parte desse enorme mercado, o que é ótimo. Isso pode ajudar a reduzir o risco de depender só da OpenAI ou de outro grande player de tecnologia. Embora eu ainda ache que a OpenAI e a Oracle são simplesmente os maiores riscos em toda essa história de inteligência artificial. Passando para os dados específicos do mercado, vimos isso durante a transmissão ao vivo, acho que na quinta-feira. O ESP500, após 3 semanas de alta dos touros da AI, supera 44 pela primeira vez em mais de um ano. Vemos isso 3 meses, 2 meses, 3 meses, 6 meses a 1 ano depois. A probabilidade de estar no positivo é bastante alta, chega perto de no mínimo 90. No curto prazo, ainda assim, as probabilidades estão a nosso favor, embora um pouco menores do que isso, agora. Se olharmos para o drawdown máximo em 1 ano, é pouco mais de 3 ou algo assim, então não é dos piores por aí. Se analisarmos os retornos do SP500 no Rally de Papai Noel, ele por definição começa em 24 de dezembro. E como você pode ver, em 77,3% das vezes ficamos positivos, e em média subimos 1,26%. Claro, o que vimos no final da semana passada talvez já tenha sido um pequeno vislumbre do que pode acontecer, ou claro, o tradicional tombo pode acontecer na segunda ou terça-feira, ou quem sabe talvez na quarta-feira. Lembre-se, dia 24 será meio expediente e no Natal os mercados estarão fechados. Voltando ao assunto do Japão, em primeiro lugar, o dólar em relação ao iene japonês, como você pode ver, está bem próximo das máximas históricas. Então, apesar deles aumentarem as taxas de juros e os Estados Unidos reduzirem as taxas de juros, isso ainda continua sendo o caso. Então, se você tem dólares ou euros e quer ir para o Japão, acho que está na hora. A Uniqlo também ser bem mais barata lá. Além da cultura, do turismo, tudo lá vale a pena visitar. Então, do meu sofá para o seu, por favor, vai e visite. Você não vai se arrepender, como mostrei nos últimos dias. O cenário do Japão. Então, o Banco do Japão realmente aumentou as taxas de juros em 25 pontos base, como era esperado. Agora está no nível mais alto em muito tempo, em 0,75. Agora, qual era e ainda é o grande medo? Claro, o Japão e o famoso carry trade do iene. É o fato de que você passou a pegar dinheiro emprestado super barato, com juros a zero por muito tempo no Japão. Você usa esse dinheiro para comprar ativos mais caros, mais arriscados ou de alto crescimento, ativos dos Estados Unidos da América Bitcoin, o que for. Mas agora que o Banco do Japão diz, olha, temos um pouco de inflação, queremos lidar com isso, vamos aumentar as taxas de juros agora. Com esse aumento, pegar empréstimos não será mais tão barato. E aqueles que não têm liquidez vão ter que vender esses ativos de alto crescimento e mais arriscados para poder pagar esse empréstimo. Agora, até o momento, isso não colapsou todo o sistema financeiro nem derrubou todo o mercado de ações. Algo para ficar de olho para aqueles que ainda estão acompanhando esse medo e ganância. Índice BS. Agora estamos neutros. Veja só, após 2 dias de alta, de repente não temos mais medo, nem medo extremo. Não estamos neutros no momento. Você me conhece, eu vejo esse índice como um índice de besteira. Na quinta-feira, o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito veio melhor que o esperado. Subiu 2,7% no ano e o núcleo da Comissão Parlamentar de Inquérito 2,6%, ambos abaixo das previsões. Agora, o problema de tudo isso é que ainda estamos perdendo muitos dados nesse relatório.
E como você está perdendo tantos dados, ou alguns dados cruciais, eu diria que nós não podemos, ou o Fed não será capaz de fazer, digamos, suposições fundamentadas. Então teremos que esperar mais um mês para realmente obter um relatório limpo e completo. Porque neste relatório ainda tivemos alguns efeitos negativos. Foram efeitos negativos? Alguns efeitos do fichamento do governo. Por isso que você tinha alguns itens na linha que estavam basicamente em branco. Como pode ver, essas são as categorias que aumentaram ou continuam crescendo ano após ano. Energia, impulsionada por altas de 113% no óleo combustível e 91% no gás natural e moradia, continuam sendo grandes contribuintes, apesar de sinais de estabilização. Quanto à alimentação, 26% os mantimentos subiram, 19%. Isso sobe mais devagar que comer fora, que aumentou 37%. Carros usados tiveram um aumento notável após vários meses de quedas e vestuário quase não teve mudança, provavelmente devido aos grandes descontos da Black Friday. Aliás, quem criou isso à esquerda foi o ChatGPT, não o Nanobanana. Passando para a lista da Danai aqui, as 10 principais previsões para 2026. A previsão é que ações de tecnologia cresçam mais de 20% em 2026, impulsionadas pelas novas fases da revolução da inteligência artificial em software, chips e infraestrutura. Ok, por que não? Por que não? Quero dizer, eu me beneficiaria disso, embora eu fosse cauteloso, eu seria cauteloso porque nós estamos especialmente. O meu lance é o seguinte, no final deste ano você vai ter muitas perguntas respondidas. Porque no final deste ano você vai ouvir as empresas falarem sobre o que é esperado para 2027. Apesar do grande gasto, como mencionei, o retorno deste ano veio cedo demais. Eu acho que no final de 2026 é quando vamos ter uma visão melhor do todo. Talvez seja aí que as coisas fiquem voláteis. Número 2. Tesla vai lançar com sucesso robotáxis em mais de 30 cidades em 2026 e começará a aumentar a produção em volume dos Cybercaps, iniciando a verdadeira era autônoma. Para Musk e equipe, cenário base para a Tesla é 600 e otimista é 800. Ok, só lembre-se que quando as ações da Tesla estavam caindo, ele também reduziu o preço-alvo dele pelos mesmos motivos que você poderia ter dado no começo do ano, quando as ações da Tesla estavam muito mais altas. Só para avisar, número 3. Apple e Google anunciarão parceria formal de inteligência artificial com o Gemini, consolidando uma estratégia real de inteligência artificial para Cupertino. Cupertino é o jeito dele de dizer Apple, porque soa mais legal. Eu concordo, acho que já vimos todas as notícias surgindo sobre Apple e Google, então isso não me surpreende. Quarto, consideramos a Nebius a melhor candidata para a aquisição de infraestrutura de inteligência artificial, devendo ser comprada por uma hyperscaler em 2026 com Microsoft, Alphabet ou Amazon como prováveis compradores. De jeito nenhum isso vai acontecer. Arcade não vai vender a Nebius, assim como ele não vendeu a Yandex para o Google há muitos meses. Então aqui de jeito nenhum isso vai acontecer. O setor de cibersegurança, que está em quinto lugar, é um dos subsetores de tecnologia com melhor desempenho. Espere fusões e aquisições. CrowdStrike e Palo Alto são os favoritos em cibersegurança. Concordo que a cibersegurança seguirá forte, por isso tenho ações da Rubrik, em sexto lugar. A Oracle constrói com sucesso seu data center, define metas, começa a converter seu enorme backlog de receita a receber de pedidos em inteligência artificial e atinge 250 por ação em 2026, apesar do sentimento negativo em relação à ação hoje. Bem, acho que a meta está bem baixa para alcançar isso, então eu concordaria novamente. A administração Trendo faz um investimento em ações em uma empresa de computação quântica devido ao potencial componente de segurança nacional dessa tecnologia em relação à China. Prefiro não comentar, senão terei problemas. Prefiro realmente não falar. Se eu falar, eu vou ter muitos problemas, e eu não quero ter muitos problemas. Número 8. A Microsoft atinge seu ponto ideal em 2026 à medida que mais empresas aceleram seus caminhos estratégicos de inteligência artificial. E, com Azure e Redmond, vemos a Microsoft como o principal nome de software em nuvem de destaque em 2026. Ainda acho que são o Google e a AWS, mas tudo bem. Número 9, bem, sem falar da Nebius, é claro. Número 9, o padrinho da inteligência artificial. Jensen e Nvidia continuam sendo o principal chip de inteligência artificial do mundo e conseguem ainda mais acesso ao mercado chinês por meio das negociações comerciais entre Estados Unidos da América e China. O mercado continua subestimando os fatores de demanda para a Nvidia em 2026, com nosso cenário otimista de 275 para a ação. Ok, eu concordo, e também acho que a AMD pode ser incluída nessa afirmação então. Número 10.
A Palantir vai expandir seu sucesso comercial em inteligência artificial em 2026 com o AIP, e sendo uma das líderes de software, estando na linha de frente da revolução da inteligência artificial em 2026. A caminho de uma avaliação de 1 trilhão nos próximos 2 a 3 anos, acho que ele só precisava adicionar o número 10 aqui, então coloquei essas coisas bem ali, porque ok, não é nada novo. O painel T continua crescendo. Ok, tudo bem, quero comentar essas observações do analista da Boston, Stacy. Falando sobre a demanda por inteligência artificial... Stacy, a Micron deu sinal verde de volta para o trem dos semicondutores de inteligência artificial. Não vou comentar sobre a Micron como ação, meu colega é quem cobre a empresa. Quero dizer, temos visto os preços de memória subindo, sabe, uma quantidade enorme todos os dias. A oferta está restrita, os preços subiram e isso aparece nos resultados deles. Mas por que a oferta está assim? O grande motivo é porque a demanda por inteligência artificial está fora do normal. Tem uma demanda enorme pelo que chamam de memória de alta largura de banda. Esse é o tipo de memória que é agrupado junto com as GPUs e aceleradores. A demanda segue anormal, segundo eles. Eles já reservaram tudo até 2026 e só agora aumentam a capacidade de memória, o que demora. E quero dizer, acho que eles parecem acreditar que essas restrições e a demanda muito forte vão continuar, pelo menos por enquanto. Tipo, claramente até bem dentro do próximo ano. E quero dizer, isso não é, sabe, eu já disse isso antes. Quero dizer, muitos investidores têm ficado preocupados com o mercado de inteligência artificial e com o quão sustentável é a demanda por inteligência artificial e tudo mais. E como eu disse antes, os únicos que realmente parecem estar preocupados com isso agora, na verdade, são os investidores. Empresas que investem e aplicam essas tecnologias ainda não mostraram sinais de alerta. Sobre a demanda, só ouvimos que ninguém tem capacidade computacional suficiente, e isso parece ser verdade. Acho que, por enquanto, os resultados da Micron ainda mostram isso. Já discutimos isso antes. Devemos desconfiar desses grandes executivos de tecnologia? Nós duvidamos de todos os Sundar, Satya Nadella, Zuck, Elon desse grupo? A gente acha que eles gostam de gastar centenas de bilhões de dólares em coisas que não vão dar retorno ou um bom retorno sobre o investimento? Ou será que a questão toda é basicamente tentar conseguir cliques, espalhar medo no mercado, tentar desacelerar essa revolução, seja por manipulação motivada politicamente ou qualquer outro motivo? Agora, de novo, eu admito que definitivamente existem algumas empresas que não deveriam estar sendo negociadas pelo preço que estão. Como em qualquer ano, há empresas supervalorizadas e outras subvalorizadas. Mas até o momento, todo esse medo de uma bolha de inteligência artificial para mim é apenas alarmismo. Oracle não é um investimento em inteligência artificial. Oracle é uma empresa com um fluxo de caixa livre diferente, talvez menos abundante. Investir é pensar no futuro. Você decide como investidor gostando ou não, mas eles representam mesmo o investimento em inteligência artificial. Não, veja, a Oracle preocupa novamente, pois entre os grandes hyperscalers, claramente é a mais alavancada e está levantando dívida para isso. Nos grandes hyperscalers, a maioria dos gastos ainda é financiada pelo fluxo de caixa livre. Eles não são como o Google, Meta, Amazon ou outros. Essas são algumas das maiores e mais lucrativas empresas da história, sem alavancagem, financiando operações facilmente com fluxo de caixa livre. Então, a Oracle talvez esteja em uma categoria diferente. O outro motivo pelo qual a Oracle recebe muita atenção é eles têm forte ligação com a OpenAI, o que gera dúvidas sobre todo o modelo da empresa. Mas, em geral, o que está acontecendo por lá, ele não é emblemático, eu acho, de como o resto da indústria, pelo menos neste momento, ainda está financiando. Isso é interessante porque, no início da semana, outro analista, acho que do Goldman, disse exatamente o mesmo. A gestão de ativos lá disse que 90% de todos esses gastos que eles projetam, de 700 bilhões a 1 trilhão de dólares, ainda está sendo feito por 90% disso. Por empresas que geram caixa. Empresas como a Microsoft, como o Google, como a Meta, etc, etc. E ainda aí, assim, 10% é a parte arriscada disso. Só por causa desses 10%, estamos vendo o mercado enlouquecer semana após semana. É um pouco de exagero. Então só lembre-se disso. Nós vamos passar para a seção de esportes, a parte divertida do vídeo daqui a pouco. Só lembre-se disso. Esta não é a primeira e não será da última vez. O mercado será volátil, reagirá de forma exagerada e surgirão manchetes assustadoras. Lembre-se, já tivemos essas coisas também especificamente para a Nvidia, para quê?
Há mais de um ano ouvimos sobre Blackwell, superaquecimento, DeepSeek e baixa demanda. Depois veio a história do Terry e outras histórias em seguida. Alguns veículos precisam de um pouco de medo, porque o medo gera visualizações e cliques. Ouça as empresas, essas empresas não querem queimar centenas de bilhões de dólares só para parecerem legais. Elas querem avançar o mais rápido possível para não ficarem para trás e serem superadas por uma empresa menor. Porque a inteligência artificial pode destruir grandes vantagens competitivas se a empresa grande estiver dormindo no ponto. E é por isso que você está vendo todas essas grandes empresas tentando avançar o mais rápido possível. Indo para a seção de esportes, na verdade tivemos algumas vitórias, tivemos o Arsenal vencendo o Everton de pênalti. Não sei o que o jogador do Everton pensou, talvez estivesse no esporte errado. É realmente um movimento típico de vôlei, as duas mãos tocam na bola. E então, claro, quando vi Martin Odegaard pegar para a bola para talvez bater o pênalti, que eu tenho no meu Fantasy Premier League, fiquei muito feliz. Mas então ele passa a bola ao atacante que não consegue marcar. Quando tenho ele, tudo bem. Quando não, ele faz gol de pênalti. Ótimo. Então, passando para o Liverpool. Na Liverpool, Tottenham Hotspurs. Eles, enfim, venceram um jogo importante. Como pode ver, o Spurs jogou com 10 homens quase todo o jogo por uma entrada boba de Xavi Simons. E então, bem, eles terminaram o jogo, na verdade, com 9 jogadores. Poderia muito bem ter marcado o segundo gol, então tivemos o primeiro gol de Alexander Isak, embora ele esteja agora machucado. E o segundo gol foi do Hugo Ekitike, que eu tenho no meu Fantasy Premier League. Então, merci beaucoup, Hugo Stador. Então o City continua vencendo. Coloquei Haaland como capitão triplo e fiquei muito feliz. 2 gols e 1 assistência, obrigado. Não há muito mais a dizer. Provavelmente foi um dos melhores jogos da temporada. Newcastle-Chelsea. O Newcastle fez um primeiro tempo muito bom. Nós jogamos um primeiro tempo muito ruim. Jogamos um segundo tempo muito bom. Gol incrível do Reece James, ótima cobrança de falta e um gol incrível do nosso atacante João Pedro. O Chelsea venceu por 9-1 contra o Liverpool. Embora fossem as mulheres, achei que valia a pena mencionar no vídeo. Thiago Silva, um dos melhores zagueiros que existem, está voltando para o Porto. Então, parabéns pela transferência e desejo tudo de melhor para ele. E então tivemos o último jogo no domingo, que foi Aston Villa contra Manchester United. Morgan Rogers. Eu também tenho ele no meu Fantasy Premier League. Atuação incrível dele, temporada incrível até agora do Aston Villa. 10 vitórias seguidas em todas as competições. Coisa incrível do Unai Emery. Bruno Fernandes está machucado. Desculpe, mas eu só queria um recesso de Natal antecipado. E então, na Championship, o Coventry venceu uma contra o Southampton. O Coventry é treinado pelo único e inigualável Super Frank. Eles ainda estão liderando essa liga, tomara que consigam a promoção e que o Frank consiga canalizar seu lado José Mourinho durante toda a temporada. Por fim, esse é o lado do entretenimento. Então, Landman, essa é uma das minhas recomendações. Eu recomendo muito que você assista. Um show incrível na Paramount, mais 2 temporadas até agora, ótimos atores, ótimo programa, conteúdo de qualidade. Então, Pluribus, muitos de vocês disseram para eu assistir isso. Isso é do criador de Breaking Bad e Better Call Saul, a atriz. Você também que a conhece desses programas. Estou assistindo isso. Eu realmente acho que é superestimado, essa é só a minha opinião. Eu gosto, mas realmente acho que é superestimado. E por último, Avatar, o terceiro filme, saiu com mais de 3 horas de duração. Vou assistir nos próximos dias. Se você assistiu, o que achou, me conte aí nos comentários abaixo. E claro, se você tiver recomendações de boas séries para esse período de feriado, me avise também. Então, senhoras e senhores, mesmo com apenas 7 senhoras neste canal, vocês têm minha atenção. É isso por hoje. O último episódio será na próxima semana. Espero que a gente termine este ano de forma bem forte. Obrigado a todos por assistirem. E se você já está de folga, espero que todos tenham um final de ano maravilhoso. Feliz Natal a todos que comemoram e um ótimo ano novo. E se você não está de férias, bem, eu te vejo durante as transmissões ao vivo. Tchau, tchau.